Evangelho puro e simples. Leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro Evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens chamada Transtornos da Alma. Nós vivemos numa sociedade extremamente adoecida, numa sociedade viciada em informação, em pressa, em ruído, em multidão. E é claro que a consequência do nosso estilo louco de viver seria transtornos da alma. Então nossa alma às vezes sofre com a forma como a gente vive. E quase sempre a igreja é um lugar onde há muito barulho, mas a igreja também devia ser um lugar onde há silêncio e reflexão. Então, antes de a gente ler esse texto, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, ter um tempo de oração. Ouça essa música, deixe ela acariciar os seus ouvidos agora, falar a sua alma. Deus, fala conosco. Queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Queremos ser tocados por Ti, Jesus. Precisamos disso. Alguns de nós estão tão cansados no caminho. Alguns que chegaram aqui nessa manhã estão tão machucados. Senhor, que essa manhã seja uma manhã de restauração, de renovo. Uma manhã onde nós vamos ouvir a Tua voz. Que assim seja, Pai. Diga, andorinha, você que já voou o mundo inteiro, se houve um momento só por cima de um continente ou sobre qualquer cidade em que te faltou o céu, será que o infinito espaço ao teu redor é suficiente para voares livre e viver feliz? Me diga, peixinho dourado, Senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas, sem nunca chegar ao fim. Será que os 7 mares que são teus tem bastante água para nadares livre e viver feliz? Puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar: por que me roubas a calma, me bota a tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta.
Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou com o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deus, que a nossa alma entre em acordo conosco hoje, de que se temos a Tua graça, nada mais nos faz falta. Hoje é dia de conversar com a alma. É por isso que nós viemos aqui, que possamos ouvir a Tua voz falando conosco, Senhor. Puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar: por que me roubas a calma, me bota a tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Amém. Irmãos, nós hoje vamos começar falando sobre ansiedade. E ansiedade é um mal que assola o nosso século. Talvez poderíamos dizer que a ansiedade é a doença do século. Estava em casa pensando que Jesus não falou sobre muita coisa. E calma, antes de você me achar um herege, deixe-me explicar para você algumas coisas. Por exemplo, Jesus não fala muito sobre casamento. É claro, tem algumas passagens, e no Sermão do Monte nós vemos ele falando sobre divórcio e sobre a casa firmada na rocha, mas ele não gasta muito tempo explicando as dinâmicas da relação, ele não trabalha muito a questão de aconselhamento conjugal. Sabe, Jesus também não fala muito sobre sexo. São temas tão pertinentes a todos nós e ele dá a entender o que ele deseja para nós, e o Antigo Testamento deixa claro isso, e ele usa a Paulo para nos dar algumas instruções. Mas deixe-me dizer para vocês, ansiedade foi um tema que Jesus nos alertou bastante. Muitas vezes Jesus nos mostrou sobre ansiedade. Aliás, eu diria que Jesus teria muito motivo para andar ansioso. Sabe por quê? Porque Jesus tinha a maior de todas as missões. Talvez o seu trabalho seja um trabalho intenso, puxado. Mas deixe-me dizer, Jesus tinha um trabalho muito mais intenso que o seu. Ele sabia da cruz. Ele poderia andar ansioso, mas ele nos alerta sobre como a ansiedade pode ser danosa para a nossa alma. Nosso desafio hoje é manter-se saudável numa geração completamente adoecida. Nossa geração é uma geração cujas marcas são o barulho,
a agitação, nós somos viciados em informação, nós não temos a capacidade de desfrutar da solitude. Isso tudo vai trazendo consequências muito danosas à nossa alma. E a ansiedade é uma delas. O psicólogo Rollo May, um psicólogo americano muito importante na construção da psicologia moderna, ele faz a distinção entre a ansiedade neurótica ou patológica e a ansiedade normal. Porque a ansiedade é uma emoção nossa. Todos nós sentimos ansiedade. Sabe, é comum em alguns momentos a ansiedade, inclusive, ser um instrumento de proteção. Até nos animais nós vemos ansiedade. O problema é quando a ansiedade começa a carcomer a nossa alma, começa a desfazer o nosso ser e torna-se a imperadora de nossos dias. Quando a ansiedade rouba a atenção, quando ela tira de nós o governo de nosso cotidiano, essa seria a ansiedade patológica. Há mais de 300 mil livros escritos sobre ansiedade e mais de 100 mil artigos médicos sobre o assunto. Agora ouça bem isso aqui. 8 em cada 10 trabalhadores apresentam algum sintoma de ansiedade ao longo da carreira. Segundo uma pesquisa de associação internacional voltada ao estudo do estresse. 8 em cada 10 trabalhadores sofrem em algum momento sintomas de ansiedade. Eu gostaria de, com muita sinceridade, perguntar a vocês: quem aqui já sofreu ou ainda sofre com sintomas de ansiedade? Levante sua mão apenas para que eu veja. Eu gostaria que você, ainda com a mão levantada, olhasse para trás e percebesse que você não está sozinho. Podem baixar a mão. Pessoal que não levantou ou não teve coragem de dizer, o que é muito provável, ou não identifica a ansiedade que destrói a sua alma, ou ainda não sofre com isso, mas em algum momento pode vir a sofrer. Logo, a ansiedade está sempre à nossa sombra. É algo que a gente precisa tratar. No Brasil, ouça bem esse dado aqui, no Brasil, 12% da população sofre de ansiedade em índices patológicos. Esse é um número bastante alto, isso quer dizer mais ou menos 24 milhões de brasileiros. Os transtornos de ansiedade são a doença mais comum nos Estados Unidos. Sabe qual é a doença mais comum nos Estados Unidos? Ansiedade. Como nós devemos lidar com ela? Como encarar e vencer a ansiedade? A palavra grega para ansiedade é a palavra que poderia ser traduzida como o estrangulamento da alma. É puxar em lados opostos até que já não haja mais vida alguma. Eu não sei se você teve a experiência de sentir como se mãos prendessem a sua respiração. Esse é o estrangulamento de nossa alma. Ansiedade é antecipar o que não existe ainda e abrir mão do agora, do que está acontecendo. A ansiedade, ouça muito bem o que eu quero dizer, a ansiedade nos rouba a graça de Deus revelada no agora e nos projeta para um futuro que pode jamais acontecer. A ansiedade é uma tragédia moderna e nós precisamos falar sobre ela. Ansiedade é a ideia constante de antecipar o insucesso. Sabe, eu ouço pessoas todos os dias, tanto no gabinete pastoral, quanto na minha atividade profissional como psicólogo clínico. E talvez um dos temas que mais se repetem nesses encontros é a ansiedade. Ansiedade é ocupar-se antes que realmente se possa fazer algo sobre o que acontece.
A gente se ocupa antes mesmo de poder fazer alguma coisa. Antes mesmo de poder tratar a questão. Quando você não pode tratar a questão e você está preocupado, esse é o alerta da ansiedade. Mark Tye disse uma frase tão interessante. Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa frase. Diz: na minha vida houve momentos terríveis, alguns dos quais aconteceram. Na minha vida houve momentos terríveis, alguns dos quais aconteceram. A ansiedade, quando ela começa a invadir e tomar conta de nosso coração e sai da emoção de proteção para um sentimento patológico, ela pode apresentar vários sintomas. Por exemplo, sudoreses. As mãos ficam frias e suando. Algumas reações respiratórias podem acontecer. Algumas vezes eu atendo pacientes que, antes de chegar à minha clínica, passam por cardiologistas e médicos que tratam da respiração humana, porque tamanho é a deficiência de respirar que eles acreditam que há um problema físico ali. As respirações ficam curtas, ofegantes, não se consegue controlar. Coração dispara e ataque cardíaco começa a bater num peito acelerado. Movimentos neuromusculares, tremores, movimentos involuntários de nosso corpo. Isso tudo é ansiedade. Sem falar de alguns sintomas mais psicológicos, como, por exemplo, insônia, agitação, desespero sem causa. A sensação de que se o chão foi removido e de que não há corrimão onde se segurar. A sensação de uma queda constante. A sensação de que se perdeu a referência de onde está. Como tratar tudo isso? Como tratar a ansiedade? Como vencer a ansiedade? Eu diria que existem pelo menos 3 tipos de tratamento, dos quais eu quero trabalhar apenas um. O primeiro tipo de tratamento é o tratamento psicológico. E embora a minha função profissional seja psicólogo, eu não vim aqui falar para vocês de psicologia. Eu vim aqui para tratar esse assunto de uma outra perspectiva. E essa também não é a perspectiva psiquiátrica. Hoje em dia, as maiores empresas são as empresas que vendem medicamentos psiquiátricos. Há uma pessoa dessa igreja que trabalha vendendo medicamentos. E ela falou para mim, ela é representante de uma determinada marca, e ela disse para mim: olha, eu tenho que fazer propaganda de vários remédios, mas a minha empresa já não investe mais num determinado remédio psiquiátrico. Porque já se vende tanto que não precisa de mídia, não precisa de propaganda. Ela estava falando do chamado Rivotril. E é tão comum a todos nós, não é? Talvez eu poderia dizer com convicção que a segunda maior indústria do mundo é a indústria farmacêutica. Depois da indústria bélica, ela concorre com o petróleo. Então, a primeira forma de tratar é psicologicamente, a segunda forma de tratar é psiquiatricamente. Então, aí nós temos os usos de medicamentos para controlar e reajustar as emoções. Eu queria que você prestasse bastante atenção numa coisa: eu não estou desfazendo acerca desses 2 tratamentos. Eu concordo e creio que são úteis, são eficazes, são importantes, e eu não posso desmerecer esses 2 tratamentos. Mas eu queria me deter no terceiro. Eu estou falando da perspectiva bíblica, da perspectiva teológica
da espiritualidade que nos ajuda a vencer a ansiedade. Irmãos, eu queria conversar com vocês sobre conselhos para vencer a ansiedade. Se você toma nota, eu gostaria de dizer para você que você vai tomar nota de 7 conselhos que podem fazer com que você enxergue a ansiedade de outra forma, que pode fazer com que você consiga administrar as suas emoções, resgatar a autoridade sobre si. E todos esses 7 conselhos nós vamos extrair do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ou da montanha, é uma das passagens mais conhecidas. Gandhi, que não se determinava cristão, tinha na cabeceira de sua cama, e vocês sabem que eu estou falando de uma referência importantíssima para a história da humanidade, ele tinha ao lado de sua cama, na cabeceira, uma Bíblia, e ele disse que talvez um dos textos mais inspiradores era o Sermão da Montanha. Aqui há muita verdade. E nós podemos extrair daqui 7 conselhos que podem nos ajudar a lidar com a ansiedade. Agora, atente bem, porque o primeiro conselho não está no texto que nós lemos. Os demais, sim. Mas o primeiro conselho que eu gostaria de dar está no versículo 1 em diante. A partir do capítulo 6, versículo 1 em diante, que diz o seguinte: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. O versículo 16 diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Agora, o que tem a ver esse texto com ansiedade? A palavra grega aqui para ser visto é a palavra teatomai, ou teatenai. É a palavra que dá origem ao que nós conhecemos bem, teatro. O que Jesus está dizendo é que a gente não deve tornar a nossa vida um teatro para ser visto. A palavra hipócritas, que Jesus usa tantas vezes para os fariseus, tem a conotação nesse texto de atores. Então, Jesus está fazendo um trocadilho muito profundo e tentando nos dizer de que se nós queremos saúde para a nossa alma, está na hora de a gente parar de interpretar um personagem que nós não somos. Está na hora de se preocupar menos com os olhares da plateia. O teatro se faz do palco, do ator, do roteiro, da plateia, do elenco, do cenário. E tudo isso eu consigo enxergar em nossa vida. Quantas vezes nós estamos preocupados com como nós seremos vistos? Como nós seremos avaliados? O que as pessoas vão achar de nós? Então nós vamos interpretando, encenando, a gente cria um personagem, a gente encarna esse personagem. Tem uma música de Lulu Santos, cujo trecho diz: não leve o personagem para a cama, porque pode acabar sendo fatal. Alguns de nós não conseguem mais nem discernir o ator do personagem. Jesus alerta pelo menos 3 tipos de peças que a gente faz em nossa vida. A primeira peça é a peça das boas obras. Jesus diz: olha, quando vocês forem dar esmolas, não façam isso diante dos olhos dos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque nós adoramos ser percebidos. Nós precisamos ser enxergados. E a gente quer que as pessoas nos vejam e nos julguem como pessoas boas. Então a gente faz as coisas mais para ser visto do que para ser desfrutado.
Se você quer vencer a ansiedade, você precisa parar de ensinar isso. Se você deseja fazer, faz num secreto, sem que haja uma plateia. Conheço pessoas que são incapazes de servir se não houver uma plateia ali aplaudindo. Mas se houver uma plateia aplaudindo, elas são capazes de passar muito tempo fazendo as mesmas coisas. Jesus alerta que há também uma segunda peça. É a peça da espiritualidade. Ele diz, olha, quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas que se reúnem nas praças. Feche a porta do seu quarto, porque você não precisa ser admirado por ninguém. A sua intimidade com Deus não tem que virar palco, não tem que virar show da fé. Para de encenar. Uma terceira peça que nós vemos nesse texto é a peça da autopiedade. Os fariseus costumavam jejuar e eles ficavam em jejum não porque tinham fome de Deus. Eles ficavam em jejum porque tinham fome de reconhecimento. Então eles deixavam o cabelo bagunçado, eles colocavam uma roupa feiosa, eles deixavam a cara, sabe, daquela cara que acordou agora, para que as outras pessoas olhassem para eles e dissessem, olha só que coitadinho, está buscando a Deus, esse cara é fantástico. Eu conheci uma pessoa uma vez, e sempre que ela se aproximava de alguém que tinha um poder aquisitivo um pouco maior, ela começava a chorar as suas dores. E eu percebi que havia ali um mecanismo de autovitimização, porque a forma como ela atraía para si as atenções era chorando. Então, quando ela entrava numa crise, ela ligava para todo mundo e dizia, olha, eu estou mal, eu vou me jogar, eu preciso de ajuda, venham todos vocês para minha casa. E aí, quando todo mundo chegava, casa cheia, muita atenção, a crise passava. Ela estava encenando no palco da autopiedade. Não levem o personagem para a cama, pode acabar sendo fatal. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem medo de frustrar os outros? Você tem medo de frustrar os outros? Anda demasiadamente preocupado com o que pensam ao seu respeito? É incapaz de dizer não a uma pessoa, ainda que diga sim para você tantas vezes? Preste bastante atenção, porque talvez isso seja parte do seu teatro existencial. Cuidado para não levar o personagem para a cama. Ouça muito bem isso aqui. Ansiedade é a insegurança de ser autêntico. Você quer ser saudável? Seja autêntico. Um psicólogo chamado Fritz Perls, que iniciou a gestalterapia, não era cristão, estava bem longe de ser, mas ele disse uma coisa que foi iluminada. Ele disse, uma de suas frases, a oração da gestalterapia, ele disse, eu não estou no mundo para satisfazer a vontade dos outros, e nem os outros estão no mundo para satisfazer a minha vontade. Se nós nos encontrarmos e conseguirmos um diálogo, será lindo. Se não nos encontrarmos, não há nada a fazer. Você quer ser saudável? Seja autêntico. Segundo conselho que eu quero dar para que a gente possa vencer a ansiedade está no versículo 19, acompanhe comigo. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Ouça bem isso aqui. O que Jesus está tentando fazer é nos ensinar a reorganizar as nossas prioridades. Se você observar a sua Bíblia, e eu queria que você deixasse aberto durante toda a nossa reflexão, se você observar um pouco antes, no versículo 19, você vai perceber que Jesus está alertando contra o acúmulo de riquezas. Ouça bem uma coisa. Jesus está nos alertando
da possibilidade de que a nossa existência seja em função de acumular algo. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Deixe-me dizer uma coisa. Eu conheci certa vez uma pessoa muito rica. E eu não conheço muito esse povo rico, mas esse cara era rico. E nós conversamos, e logo eu percebi uma coisa. Ser rico tem um preço muito alto. Porque ele olhava o tempo inteiro para todos os lados. E ele tinha medo que assaltantes viessem roubar o seu carro importado. A sua filha não saía de casa porque ele tinha medo de que ela fosse sequestrada. E aí eu comecei a observar aquilo. Ele passou toda uma vida trabalhando 10, 12 horas por dia para acumular uma coisa. E depois gasta toda a sua energia para tentar proteger ela. O que Jesus está falando é que você precisa e eu preciso reorganizar as nossas prioridades. Ouça muito bem isso aqui. Ser é o bastante. A nossa sociedade é uma sociedade que diz que você só vale o que você tem. Para Jesus, ser é o bastante. O que realmente vale a pena na sua vida? Qual é realmente o seu objetivo de vida? Qual é o seu sonho? Provérbios 17, versículo 1 diz o seguinte: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Melhor é um pão duro, dormido, na paz, do que uma casa onde tem banquete e não tem diálogo, e não tem encontro, e não tem celebração. Qual é o seu sonho? Por que você corre tanto? Onde você quer chegar? Uma vez eu tive uma experiência interessante. Eu estava no estágio de psicologia, uma jovem entrou ansiosa, agitada, e ela falou: olha, eu vim aqui só para saber como para essa roda de hamster da minha vida. Porque ela sentia que a vida se repetia e não ia para lugar nenhum, e ela cada vez corria mais e cada vez mais desespero, e ela se sentia numa roda de hamster, sem destino. Mateus capítulo 13 é a parábola que Jesus conta do semeador. E ele diz que uma das sementes caiu entre os espinhos. E explicando ela, no versículo 22, ele diz: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Você quer saber por que tanta gente é tão infrutífera? Porque tanta semente não prospera? Por conta das preocupações desta vida e o engano das riquezas. Reorganize as suas prioridades. Ouça muito bem o que eu quero te dizer. O consumo como ideologia de vida gera ansiedade. O consumo como ideologia de vida provoca em nós ansiedade. Terceiro conselho que eu quero dar para vocês, irmãos. O tempo está passando demasiadamente rápido, mas eu queria que você prestasse atenção comigo no versículo 26. Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olhe bem para mim agora. Creia no cuidado de Deus. Creia no cuidado de Deus. Uma das canções antigas que eu mais gosto é a canção que diz: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. Sai? Será que sai essa música aí?
É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. O maior esforço existencial de nossa alma é descansar naquele que cuida de todas as coisas. Não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Queria que, se você soubesse, cantasse. É meu, somente meu. Cante bem forte. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Você está ansioso por uma decisão? Ouça isso. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. Canta agora. Diga assim. E seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E teu. Aleluia. Aleluia. Se Deus cuida das aves dos céus, se Ele cuida dos lírios dos campos, quanto mais a cada um de nós. Ouça muito bem o que eu quero te dizer. A ansiedade, irmãos, é a doença da desconfiança no cuidado de Deus. Quando os pensamentos trágicos tomam conta de nossa mente e a gente fica esperando sempre o pior, é no fundo, a nossa desconfiança de que Deus está ao nosso favor. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Queria dizer para vocês que um quarto conselho que essa palavra dá para cada um de nós se encontra no versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quarto conselho, saiba, a ansiedade é completamente inútil. Ninguém resolve nada com ansiedade. Eu nunca vi alguém dizer que resolveu um problema com ansiedade. Se você não consegue acrescentar 1 centímetro, 1 minuto que seja a tua vida, porque tua vida está tão entregue nas mãos daquele que tem todo o controle, por que você está ansioso? 70% das coisas que nos deixam ansiosas, não acontece. 70% das coisas que nos deixam ansiosos não acontece. E 30% das coisas que acontecem, nós vamos enfrentar já cansados de tão ansiosos que estávamos. Eu não sei se você está entendendo essa matemática, mas 70% a gente vai sofrer em vão. 30% que vai acontecer sem que a gente tenha energia suficiente para lidar com aquilo, porque a gente já gastou toda a nossa energia resolvendo problemas, antecipando coisas que nem sempre acontecem. A ansiedade é completamente inútil. Completamente inútil. A ansiedade é a ilusão do controle. Ansiedade é a ilusão
do controle. Eu não sei como está o seu coração nessa manhã, mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem, não andem ansiosos, não tenham medo, a minha paz vos dou. Sabe qual é a herança que Ele nos deixou? É paz. E essa paz pode ser experimentada em meio à crise, essa paz pode ser experimentada em meio às dores. Há uma canção que diz: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu ando com o meu Senhor, é porque eu confio nele. Há uma canção que todos nós conhecemos, cujo refrão é: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Mas essa canção começa dizendo: se paz a mais doce me deres gozar, ou dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sempre sou. Olha os pássaros. Olha os pastos. Ele cuida de nós. A sua ansiedade é em vão. Salmo 127, versículo 2 diz: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que o amam. Eu conheci um irmão numa igreja muito querida que eu passei, onde fiz bons amigos. A minha última comunidade. Tinha um irmão lá que dizia assim: olha, eu andava ansioso demais, mas descobri um negócio. Jesus é meu Rivotril. Então, quando ele estava ansioso, preocupado, o coração disparava, ele se dobrava no pé da cama e dizia: tudo está em tuas mãos. Me dá sono, porque eu vou dormir. Nada pode ser feito. Deus está falando com você nessa manhã, não está? Quinto conselho que eu quero te dar está no versículo 32. Observe aí, versículo 32, que diz: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Entenda que o Pai sabe do que vocês precisam. E eu acho interessante porque Jesus podia ter dito qualquer outra palavra. Ele podia ter dito o Senhor. Ele podia ter dito o Deus dos exércitos. Ele podia ter dito o Deus da vitória. Mas ele escolheu dizer o Pai. Sabe por que Pai discerne o que a gente está sentindo, pensando, precisando, antes de a gente falar, às vezes. A minha mãe parece que tem um scanner. Ela liga para mim, ouve a minha voz e diz: o que aconteceu? O que aconteceu? Nada, mãe. Diga para mim. Tá bom. O Pai sabe. O seu Pai sabe. Hoje eu queria que você tivesse um tempo de oração. Você e o Pai. E diga para o seu pai: olha, Pai, eu preciso disso aqui. Eu necessito disso. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você precisa. Versículo 33 nos dá o sexto conselho para vencer a ansiedade.
Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Esse é o conselho de Deus para nós hoje. Simples. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. A oração sincera é a antítese de um coração ansioso. Às vezes a gente faz orações ansiosas. Sabe por quê? Porque a oração perdeu a função que ela tem de fato. A oração devia ser para nós um volante, sem o qual nós não vamos a canto algum, mas virou um pneu de estepe, que nós usamos no momento de algum acidente. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Eu conheço pessoas que quando as coisas começam a ficarem nebulosas, elas vão embora, tentam resolver a seu modo, tentam administrar segundo a sua capacidade. Se alguma coisa fugir do teu controle, ponha-se de joelhos e deixe essas coisas que saíram de suas mãos caírem nas mãos daquele que tudo pode. A palavra de Deus diz que Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu quero concluir, irmãos, com o último conselho. Está no versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A ansiedade é um convite ao desespero. O evangelho é um convite ao descanso. A ansiedade é um convite a olhar para o futuro. O evangelho é um convite para olhar o hoje. Irmãos, amigos, diletos, a única coisa que a gente tem é o agora. A gente não tem mais nada. Nada nos sobra. Tudo que a gente tem é o agora. Tolo é aquele que quer viver no futuro, desperdiça o presente. Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Não, pastor, mas e amanhã, quando o cheque chegar? Quando aquela conta vir? Amanhã, Deus já está lá no nosso amanhã. Eu quero estar no hoje. Deus nos chama para pisar o chão do hoje. Deixa Deus tocar no teu coração ansioso. Eu ouvi uma história interessante. Um amigo de um irmão nosso da igreja, ele estava com um amigo numa casa e eles fizeram pipoca para assistir um filme. Até que a mãe dele entrou dentro de casa e falou assim: filho, cadê seu carro? Não está onde você sempre deixa, você emprestou para alguém? E ele falou: não, mãe, coloquei lá embaixo, está na vaga de sempre. Aí eles foram na varanda, olharam, o carro não estava. E aí eles constataram: o carro tinha sido roubado. Aí meu amigo tomou aquele susto e ele começou a dizer assim: agora o negócio vai ficar tenso. Aí o menino pegou a pipoca, sentou no sofá e voltou a comer a pipoca. Aí a mãe disse: meu filho, levante, vá fazer alguma coisa.
Ele disse: mãe, o carro já foi roubado, mas a minha pipoca ainda está quente. Basta cada dia o seu próprio mal. Depois eu resolvo o carro. Eu vou comer minha pipoca quente. Quantas coisas você perde no hoje, porque se lança no amanhã, na expectativa de que coisas venham a acontecer? Hoje é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Essa é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Sai das tuas projeções futuras e vem encontrar-se com Deus no agora. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você já parou para pensar que lá no deserto, talvez você vai ver isso agora na novela 10 Mandamentos, Deus nunca mandava estoque. Quando o pessoal insistia em guardar, o que acontecia? Apodrecia. E Deus dizia: olha, comam só o de hoje e confiem, amanhã tem mais. Guardar era dizer para Deus: eu não tenho certeza se você vai ser fiel amanhã como foi hoje. Aí você diz: isso foi no Antigo Testamento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Você consegue orar isso ao Senhor? Você consegue orar isso ao Senhor? O pão nosso, não é meu, é nosso, de cada dia, dai-nos hoje. Deus está te chamando para o agora. Esse é um convite ao descanso. Eu quero ministrar na sua vida que não consegue dormir. Você vai desfrutar do sono dos justos. Eu quero ministrar na sua vida, você que tem sofrido com ansiedade. Desacelera, irmão. Porque quem sabe a tua correria toda seja porque você está preocupado com o que vão pensar de você se você parar. Eu tenho um dia na semana que é a minha folga. E um dia uma pessoa de nossa igreja ligou para mim, às 8:30 da manhã de uma segunda-feira. E no domingo eu estava extremamente cansado, então eu não coloquei nem despertador, eu queria dormir. Aí o telefone tocou, eu acordei desesperado, atendi o telefone. Aí a pessoa falou assim: te acordei? Eu disse: não. Arremela no olho. Não. Que isso, 8:30. Aí depois eu parei e disse: como eu sou ridículo. Eu estou preocupado com o que esse cara vai achar de mim, quando eu devia me preocupar com o que Deus acha ao meu respeito. E mandamento do Senhor é o descanso. O sábado é para nós o refrigério de uma alma que se desgastou de segunda a sexta. Descansar é mandamento. Você acha que Deus precisava descansar? Não. Mas é que Deus é nosso exemplo. Sejamos como Ele é. Você não tem nada além da promessa. Eu estarei convosco. Amanhã eu mando o teu maná. Sossega, aquieta-te e sabeis que eu sou Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você.
Senhor está nesse lugar. Como tem sido os seus dias? Como tem sido a sua vida? Você anda preocupado com as notícias, assustado com o que virá? Descansa. Descansa e confia. Espera, Ele vem e faz o milagre. Não viva para a plateia. Decida hoje agradar mais a Deus do que aos homens. Preocupar-se mais contigo do que o que as pessoas vão formular como opinião para você. Saia do palco. Seja o protagonista de sua própria história. Escreva o seu roteiro. Não leve o personagem para a cama. Se você tem vivido dias assim, eu queria que você orasse ao Senhor agora, dizendo: Pai, me leva a uma dimensão de autenticidade. Reorganize as suas prioridades. Quem sabe você está preocupado com o acúmulo, porque você precisa se autoafirmar tendo. Mas ouça a voz de Deus dizendo: ser é o bastante. Não deixe o engano das riquezas sufocarem a sua alma, porque o consumo como ideologia é a maior fábrica de ansiedade que se pode ter. Creia no cuidado de Deus. Creia no cuidado de Deus, porque a ansiedade é a desconfiança da bondade e do cuidado dEle. Discirna de uma vez por todas que a ansiedade é inútil. É a ilusão do controle. Ouça a voz de Deus dizendo: a minha paz vos dou, porque Ele é Pai e Ele sabe do que você precisa. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque Ele em primeiro lugar em cada parte de sua vida. No seu relacionamento, coloca Deus em primeiro lugar. Na sua família, coloca Deus em primeiro lugar. Nas suas finanças, coloca Deus em primeiro lugar. No seu trabalho, coloca Deus em primeiro lugar. E você vai ver, você vai experimentar o milagre que é ver as demais coisas sendo acrescentadas sem esforço algum, porque a Ele cabe administrar tudo. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Faça da oração sincera o remédio de sua alma. E aprenda a viver um dia de cada vez, desfrutando do maná de hoje. Comendo a sua pipoca quentinha. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Se há alguém aqui que foi abençoado por essa palavra, hoje precisa tomar uma decisão de mudar de vida, mudar o estilo de vida, mudar o comportamento. Se hoje você entendeu a voz de Deus dizendo para você reorganizar, reajustar as suas prioridades, fica de pé, eu quero orar por você. Apenas se você decide hoje dizer: Deus, meu Pai, eu vou confiar em você. Enquanto a gente canta uma canção, fica de pé e eu quero orar por você. Se Deus falou contigo, fica de pé. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós cremos no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu maná. Possamos ouvir a Tua voz ecoando em nossos ouvidos, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. O Pai que cuida das aves, cuida de ti. Deixe essa verdade alcançar os seus pulmões, e que você possa respirar profundo a graça de Deus.
Deixa essa verdade alcançar a tua mente, que essas dores de cabeça tensionais sejam saradas e que esse estresse seja eliminado em oração. Deixa Deus curar esse teu coração que bate acelerado sem motivo algum. Deixa Jesus ser o teu Rivotril. Você não tem nada além da promessa, então creia nela.